primeiro eu quero te contar por que eu tive essa dúvida. Quando eu estava fazendo a minha primeira formação em terapia de casal, eu fiz 2 formações em terapia de casal. Na minha primeira formação, eu comecei a ver o seguinte: sempre que uma das pessoas do casal faltavam, a sessão era cancelada. Então, se a pessoa ligava, falava assim, olha, eram mensais as sessões. Quando a pessoa ligava e falava assim, olha, meu marido não pode ir hoje, não quer ir hoje, nós brigamos, não tá legal. Quando ligava e falava assim, meu marido não pode ir, cancelava, não tinha mais. E aquilo me perturbava, porque eu ficava assim, gente, mas como que tá com uma pessoa só e ensinar ferramentas para essa pessoa e conversar com essa pessoa e aliviar a ansiedade dela pode ser pior do que não fazer nada. Então, o que era me justificado é que era um movimento extremamente complexo, que um do casal alimentava o outro, e quando você atendia um só, você fazia uma aliança terapêutica com uma só pessoa do casal. Falei, beleza. Depois fui fazer minha outra formação e fiquei pensando, será que isso... tem alguém que pensa diferente? Será que tem algum estudo real que mostre pessoas fazendo terapia de casal sozinho e isso não dando certo ou dando certo, se muda a eficácia? Como que é isso? Eu comecei a me perguntar e é por isso que eu quis trazer para vocês. Quando eu fiz o curso Quando Dois Viram Três, 1 ano e meio atrás, a última turma que eu abri, a gente tinha várias pessoas que chegavam para mim e perguntavam, será que compensa eu fazer o curso sozinha, já que meu marido não está afim de assistir esse curso? E eu realmente não sabia o que responder, porque eu não tinha evidência necessária. Então fui atrás dos estudos e quero hoje compartilhar com vocês várias coisas interessantes e tudo baseado em artigos publicados. O primeiro artigo que eu quero discutir é um artigo de uma pesquisadora chamada Kieran Sullivan, que está publicado na revista da APA, da American Psychology Association. Tá bom? Então, essa pesquisa é sobre... Primeiro, falar sobre mudança. Tá? Então, quando você vem aqui, você quer... Geralmente, as pessoas buscam na terapia, elas querem o quê? Eu queria que meu parceiro mudasse. É a primeira coisa. Né? Eu queria que meu parceiro mudasse. Eu queria que ele fosse mais amoroso. Eu queria que ele reclamasse menos. Eu queria ser mais feliz. Eu queria ter paz. Eu queria que ele me valorizasse de verdade. Eu queria que ele me admirasse. Eu queria que ele fizesse isso ou que ele fizesse aquilo. Então, a maior demanda que tinha era por mudanças. Que o outro fosse diferente. Então, essa demanda por mudança, ela é uma das coisas mais presentes em terapia. Um dos assuntos mais recorrentes. Nós temos aí comunicação, disputa por poder, demandas de mudança, expectativas irreais em relação ao outro, demonstração de afeição, sexo, dinheiro, problemas individuais, como por exemplo problemas psicológicos, psiquiátricos e divisão de tarefas como os assuntos mais frequentes trazidos em terapia. Agora, essa ideia de mudança, será que uma pessoa pode mudar? E aí eu tenho algumas notícias muito boas para vocês e algumas notícias difíceis. Vamos lá. A primeira coisa, será que alguém pode mudar? Será que existe mudança verdadeira? Quando tem uma briga catastrófica, e aí tá cada um por um lado, e aí de repente vocês querem fazer as pazes, aí o outro fala assim, eu vou mudar, vou ser diferente, a partir de agora vou ser um novo homem. Isso é possível ou não é possível? Bom, eu achei uma revisão de um cara chamado Ferguson, de 2010, então é algo relativamente recente, para relacionamento é recente, não muda tão rápido assim as coisas. E é uma meta-análise. Meta-análise é um dos tipos de estudo mais confiáveis que a gente tem, que pega vários outros estudos em questão e analisa. E realmente existe evidência, e aí vem a parte difícil, tá? Mas existe evidência de que mudança é algo muito difícil de acontecer. Os nossos traços de personalidade, os nossos transtornos de personalidade, se isso existir, e os nossos traços não gerais de personalidade, os 3 são extremamente estáveis ao longo da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles modificam muito pouco, em média, ao longo da vida. Tá? E tem outros estudos que trazem o mesmo resultado. Olha só, Caspi, Roberts e Schillner, de 2005, a mesma coisa. Hopwood, em 2011, traz a mesma coisa. E outra coisa, tem um outro pesquisador chamado Gallagher, que publicou um artigo em 2010, mostrando que o esforço para fazer algo, para uma mudança de personalidade, uma mudança de comportamento é muito grande e provoca um estresse
na pessoa a ponto dela não conseguir manter essas mudanças por muito tempo. Então é lógico que isso tudo é uma média. Então veja que existe a primeira informação que eu quero passar para vocês isso. É extremamente difícil mudar. É difícil mudar porque os nossos traços de personalidade gerais, não gerais e os nossos transtornos de personalidades são extremamente estáveis. E eles são mais estáveis ainda com a idade. Quanto mais idade a gente tem, mais estável é a nossa personalidade. Agora, essa é a parte difícil, ruim. A notícia é ruim para vocês. Notícia boa. É possível mudar. Isso é possível. Agora, quando isso acontece, esse tipo de mudança ele vem por causa de estímulos ambientais extremamente poderosos. Então são eventos, para poder acontecer mudanças, são eventos em que realmente a pessoa sente uma necessidade muito grande de mudar. Ela precisa de ter um estímulo emocional para mudança muito intenso. Isso geralmente acontece quando a pessoa casa, quando ela se apaixona por alguém, quando ela se divorcia, quando acontece um problema muito grave no relacionamento. Então, quando tem uma força grande de mudança, experiências positivas, um encontro de casal que a pessoa fez, uma experiência religiosa, um curso que foi muito intenso, uma terapia de família que provocou emoções muito intensas. Então, é somente coisas que mexem muito com a parte emocional é capaz de provocar uma mudança, a força o suficiente para haver mudança desses traços tão estáveis de personalidade. Tá? Então, Hopwood, em 2011, concorda com isso que eu acabei de falar. Outros artigos publicados, Speech, Egloff e Schmuck, de 2011, a mesma coisa. Tá? Que só eventos grandes de vida da pessoa é capaz de gerar força suficiente para mudança. É por isso que eu disse alguns dias atrás, em outra live, que a transformação do casal é como se fosse um foguete. Você não consegue colocar um foguete em órbita colocando um pouquinho de gasolina de cada vez. Você não consegue fazer com que decole, que faça uma mudança, se você não conseguir provocar uma energia enorme no começo do processo. Casamento é exatamente a mesma coisa. Mudança, relacionamento é exatamente a mesma coisa. Você precisa fazer um esforço concentrado num curto período de tempo com uma modificação emocional grande, com grande impacto na vida da pessoa, para você realmente fazer com que isso decole. Depois que já está funcionando, aí você consegue manter, e você precisa manter com um pouquinho de gasolina de cada vez, com atividades diárias, com coisas espaçadas ao longo do tempo. Então, mudança é muito difícil, mas mudança é possível, desde que você realmente faça de um modo concentrado e com uma intensidade grande no processo. É por isso, por exemplo, que tem se estudado cada vez mais um tipo de terapia de casal chamado maratônica. É engraçado, mas ela funciona e tem uma eficácia melhor do que a terapia de casal espaçada ao longo do tempo. Se você faz uma intervenção de casal e vê o casal daqui a um mês a resistência à mudança é tão grande que faz com que as pessoas voltem para o mesmo estado que elas estavam. Então essa mudança não dura. A pessoa começa a fazer um processo de mudança, aquilo cria resistência, a pessoa já para de fazer aquele processo de mudança, daqui a um mês elas estão do mesmo jeito. Então, quando a gente faz semanal, às vezes o efeito é positivo. Mas eles têm descoberto que às vezes é melhor a pessoa fazer uma terapia e fazer 2 dias seguidos de terapia, 8 horas por dia, uma terapia maratônica, trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo e depois manter isso através de um negócio semanal. Então, uma outra coisa que a gente precisa saber sobre mudança é que a nossa mudança, quem nós somos, a nossa personalidade e o nosso relacionamento é profundamente ligado a uma teoria que a gente chama de teoria do apego, ao apego que nós desenvolvemos na nossa primeira infância. Então existe a forma como a gente se liga com as nossas figuras parentais, que é a teoria do apego. Existem vários tipos de apego diferentes. Ela tem uma forma de prever como você é no seu relacionamento, com grande acurácia. Então você tem que, quando você tem apegos que são problemáticos, você vai ter aí muita dificuldade de realizar o processo de mudança ou de ter um relacionamento feliz, porque você pode ter um apego muito ansioso, por exemplo. O apego ansioso, ele vai ficar muito tenso em qualquer tipo de afastamento, em qualquer tipo de distância. O outro pode se sentir, inclusive, muito sufocado. Então,
quando você tem esse tipo de apego, a mudança nesse tipo de apego também é importante para que haja mudança no comportamento. Então esse é um outro aspecto que é muito importante para nós. A sua família de origem, existe alterações que você precisa saber como trabalhar com elas no seu relacionamento atual para que você tenha um relacionamento muito mais feliz. Então, olha só, veja só. Outra coisa sobre a mudança que é muito importante. Faz diferença, apesar dos traços serem mais estáveis. Quando uma pessoa decide mudar, faz diferença a cultura que ela está, ou faz diferença o sexo da pessoa, homem ou mulher, mudam, é mais difícil homem mudar, é mais difícil mulher mudar. O que vocês acham? É mais difícil um americano mudar do que um brasileiro? Faz diferença os aspectos culturais, sexo, idade, na hora de fazer uma mudança? Resposta: não faz diferença. Depois que a pessoa decide mudar, em média, todos temos uma capacidade muito parecida de mudar. Agora, tem um aspecto que faz muita diferença na hora de decidir mudar, que são os aspectos culturais. Tá? Então, assim, você, depois que decidiu mudar, branco, negro, índio, americano, brasileiro, belga, japonês, homem, mulher, tudo muda da mesma forma. Mas decidir mudar depende muito de fatores culturais. Então, tradicionalmente, nós temos muita evidência disso. As mulheres se preocupam muito mais com o relacionamento e as mulheres desejam muito mais mudanças do que os homens. Então, geralmente, os homens têm uma resistência muito maior em querer mudar. Eles para chegar no ponto de querer mudança, o homem resiste muito mais do que as mulheres, em média. Tá? Então, existem vários fatores que podem explicar isso, até porque, de forma geral, por exemplo, as mulheres elas tomam conta da maioria das tarefas domésticas, mesmo quando elas trabalham fora. Então, tem uma evidência aqui que eu trouxe para vocês, Dávila e Cobb, de 2003, tá? Esse artigo, e que coloca que mesmo quando as mulheres trabalham fora, elas têm um estudo com 6.740 homens e mulheres, durante 10 anos, mais de 4 mil casais. Um pesquisador chamado Bianchi descobriu que quando a mulher está casada, ela tem 5 horas a mais de trabalho por semana do que quando ela está cuidando dos filhos solteira. Então, olha só, você tem medo da mulher solteira, você devia ter pena da mulher casada. Porque a mulher casada tem mais trabalho do que a mulher solteira para cuidar de casa e dos filhos. Quando a mulher tem uma criança de menos de 12 anos vivendo em casa, a quantidade de trabalho doméstico para a mulher que aumenta para a mulher quando tem uma criança é 3 vezes maior do que o que aumenta para homem. Ou seja, os homens eles têm um status quo que é mais fácil de manter, convenhamos. Né? Essa situação é muito mais fácil para nós ficar numa situação confortável em que a gente faz menos coisas e as mulheres cuidam de tudo, do que para a mulher que está muito mais sobrecarregada, que tem muito mais coisa para fazer, que faz mais tarefas domésticas. Então, é lógico que existem várias outras coisas que explicam por que as mulheres estão mais prontas para mudança, mas esse é um dos fatores. Agora, existem muitos e muitos estudos, e isso é um geral no mundo inteiro. Geralmente, a mulher que quer mudança, é ela que liga no terapeuta, ela que marca a terapia e é ela que vai, porque se fosse pelo homem, ele nem iria. Então, isso é o tempo todo. De ontem para hoje, eu recebi pelo menos 5 mensagens no Instagram, direct, falando que eu quero mudança, meu marido não quer. Eu quero mudança, meu marido não tá nem aí. Meu marido não sei se ele vai querer assistir essas coisas. Por quê? Porque pro homem que tem menos habilidades emocionais, foi menos treinado para isso, não por uma questão de sexo puramente, por falta de habilidade, mas porque a gente não teve nenhum tipo de treinamento e culturalmente não foi valorizado isso para nós. Então a maioria dos homens não tá nem aí para isso. Ele acha que não precisa disso e que não faz diferença para ele, para a vida dele. Tá? Então essa dificuldade ela é encontrada em todos os lugares. Não é só aqui no Brasil, não é só lá nos Estados Unidos, é em todos os lugares, é a mesma coisa. As mulheres têm uma predisposição maior a buscar ajuda, elas querem a terapia de casal mais cedo e às vezes demora em média 10 anos para, depois de identificado um problema, as pessoas chegarem em terapia. As pessoas estão chegando no consultório na UTI.
quando já aconteceu uma traição, quando já aconteceu um problema grave em casa, quando o ressentimento está tão grande que a terapia de casal ela tem uma eficácia baixa. Quando chega num ponto da UTI, a terapia de casal tem uma eficácia de 35%, 40%. Então, eu não quero que mais casamentos cheguem na UTI sem necessidade. Eu quero conseguir intervir quando o casamento está começando, quando as pessoas estão felizes, quando a gravidez está chegando, quando os filhos estão pequenos. Vou intervir também, todo mundo que tiver com problema, mas quero cada vez mais que essa mensagem chegue para as pessoas, para os homens, para as mulheres, para que você possa realmente sentir que essa mudança traz mais impacto na sua vida. Essas informações. E não adianta ser aos poucos, não adianta ser pouquinho, não adianta ser uma frase de novela que você vê por aí, uma frase bonita que alguém posta no Instagram que vai fazer mudança. Conhecimento e identificação do que você precisa fazer, treinamento de habilidades e fazer isso de forma rápida, intensa, é o que vai provocar a mudança que o seu casamento precisa, que os relacionamentos precisam. Então não adianta ficar nesse conto de fadas. Em que, não, eu vou ler um livro aqui, nossa, que livro bonitinho, agora vai ser tudo diferente. Não vai. Você precisa de treinamento que seja realmente efetivo e que seja muito intenso num pequeno período de tempo. Então, esse tipo de treinamento, saber para onde vocês estão indo, ter essas habilidades, quando você faz isso logo antes dos filhos chegar, o impacto é ainda maior. Você evita essa crise. E nós temos evidência para falar disso também. Pessoal, tem um autor chamado Cowan, dois autores, Cowan e Cowan, em 2000 eles publicaram um artigo mostrando que mesmo casais que sejam muito modernos, pós-modernos, né, casais que queriam divisão de tarefas iguais, eles caem no modelo de mais tarefa doméstica para a mulher, principalmente depois que os filhos nascem. Tá? Então, realmente, isso é uma coisa geral que tem acontecido. Agora, nós precisamos entender como que funciona o processo de mudança e, finalmente, vamos acessar essas evidências de que se só uma pessoa mudar, se isso provoca ou não alteração no seu relacionamento. Pessoal, a mudança, qualquer tipo de mudança, ela acontece em etapas. Existe evidência de que quanto mais a gente é confrontativo, crítico, desdenhoso no processo de mudança, menor chance você tem de provocar mudança e maior mudança você provoca no sentido oposto. Então presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante, pessoal. Presta atenção, fica comigo. Olha só, quanto mais você quer que seu marido muda e que você fica falando na cabeça dele, menos ele tem chance de mudar e maior chance dele mudar na direção oposta, ou seja, fazer as coisas piores ainda naquele sentido. Então isso é sério demais. Tá? Isso tem uma série de artigos sobre isso. Você pode ler sobre o Miller também, entrevista motivacional dele, fala muito sobre isso. Então, você provocar mudança geralmente não é da forma como a gente acha que é. Não é você falando na orelha da pessoa. Não é você implicando com as coisas do dia a dia que provoca mudança. Isso não muda ninguém. O processo de mudança ele só consegue acontecer quando a gente utiliza os princípios da entrevista motivacional, da escuta empática que eu já comecei a falar com vocês. Quando você tira os 4 cavaleiros do Apocalipse, a pessoa percebe que você está do lado dela, você magnifica a mudança que a pessoa vai ter, o resultado na vida dela, diminui a resistência e ela percebe você como um aliado e não como um acusador. Isso é difícil de fazer, isso não é fácil de fazer. Quando a gente vê um negócio errado, a gente quer falar, a gente quer acusar, e a gente entra no criticismo, a pessoa fica com mais ressentimento e a mudança nunca acontece. Por isso que mudar é tão difícil. Então existem fases de mudança, pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção. São fases universais de qualquer mudança. Pré-contemplação, pessoa que não está nem pensando em mudar ainda. Às vezes seu marido está nessa situação, ele não está nem pensando em mudar. Ele não quer nem saber daquilo, tá? Ele pode estar na contemplação, ele deseja mudar, mas ele não sabe como, ou ele não está pronto ainda para começar. Ele pode estar na ação, que é ele realmente tentando, fazendo esforço para provocar mudança. Lembrando que a gente já trouxe a evidência de que fazer isso é desgastante, é trabalhoso, é difícil de fazer e é difícil de manter. Quarto, manutenção. Você fazer a manutenção daquele processo de mudança e isso exige cada uma dessas etapas uma abordagem específica. É como se fosse, imagina o seguinte, tem 4 etapas de evolução, assim, vamos colocar do processo de mudança. Vamos supor um negócio bobo. Comer a banana, jogar a casca de banana no chão.
Tem pessoas que jogam e não tá nem aí, nem pensa que é algo errado. Comeu a banana, joga no chão, quer nem saber. Estado pré-contemplativo. Tem pessoas que comem, olha para aquela caixa de banana, joga no chão, olha para trás e fala assim, nossa, não devia ter feito isso. Um dia eu vou parar de jogar a casca de banana no chão. E a pessoa continua comendo a banana e deixa a casca lá. Essa é a pessoa que está no estágio contemplativo. Ela quer mudar, mas ainda não começou o processo. A pessoa que está na ação é aquela pessoa que já come a banana, às vezes joga no chão e lembra, nossa senhora, não posso fazer isso. Vai lá, pega a banana, pega a casca e joga no lixo. Da outra vez, a hora que ela vai jogar, ela, nossa, não posso fazer isso. E aí ela começa a fazer o processo de mudança. Tem hora que ela acerta, tem hora que ela erra. Esse é o estágio ação. E quarto estágio é manutenção. A pessoa nem pensa, às vezes, em jogar a casca de banana no chão mais. Ela já está em manutenção, mas ela tem que tomar alguns cuidados para lembrar por que isso é importante, para renovar esse compromisso, para perceber o quanto que a vida dela melhorou o ambiente, assim por diante, para ela permanecer no processo de mudança. Conhecer isso faz com que a gente elabore estratégias diferentes para cada uma dessas etapas. Então, não adianta você querer que o outro muda a todo custo, que o outro assista conteúdo de relacionamento a todo custo, porque os estudos mostram que quando você obriga a pessoa a fazer isso, ela vai com uma resistência enorme e o processo não acontece. Então precisa ser de um jeito gentil, amoroso, carinhoso, despertar a curiosidade de forma sem trazer resistência, sem nunca acusar, sem nunca comparar. Eu recebi eu tenho um paciente, hoje ele é meu paciente, né, uma pessoa que consulta comigo mesmo, e ele conta que quando ele fez o meu curso junto com a esposa, ele me odiava. Ele me odiava, porque a esposa arrastava ele para assistir o curso. E aí quando ele viu que era baseado em ciência, isso ajudou demais ele. E acaba que no final das contas, hoje ele é meu paciente, a gente se gosta pra caramba, mas ele teve uma resistência enorme, mas mesmo assim ainda funcionou, né, no caso dele. Então, nós temos que pesquisadores dos Simpsons, Struthers, de 2013, observaram casais discutindo sobre coisas que davam raiva nas pessoas, que mostravam que queriam, só as coisas que deveriam mudar no relacionamento, e percebeu que quando as pessoas usavam o início gentil, softening strategies, o início gentil, a chance de conseguir era muito melhor. Se você não tivesse que obrigar o seu parceiro a ir na terapia de casal, a chance dele ir, quando ele for, ele ir com vontade de querer mudar, de provocar mudança é muito grande. Então até agora, pessoal, o que nós entendemos? Mudar é muito difícil, os traços de personalidade gerais, não gerais e transtornos de personalidade são extremamente estáveis. A única coisa capaz de fazer as pessoas mudarem são grandes eventos emocionais. São eventos pivôs de vida, que uma experiência emocional que faz a pessoa ou ver o mundo de maneira diferente, mudando as crenças dessas pessoas, é o que a gente chama de mudar as crenças centrais, crenças básicas. Essa mudança de crença ela é possível e isso realmente provoca mudança. Ou eventos emocionais importantes. E a segunda forma da gente fazer alguém mudar é quando você muda uma parte do sistema. Então nós todos estamos dentro de casa num sistema em que a interação entre a mulher e o homem e os filhos, ela tem uma forma de ser. Você tem um papel dentro da sua casa. E de certa forma, você corrobora com esse papel, mesmo que seja um papel que te deixe infeliz. Mesmo que seja um papel que você não concorda. Você tem contribuído para se manter nesse papel, para entrar e para se manter nesse papel. E às vezes, quando você modifica uma parte do sistema, a primeira coisa que acontece é uma resistência de todos os outros elementos para você voltar a ser quem você era. Então, se você é uma mulher que cuida de casa, que faz as coisas, que organiza tudo, que se sacrifica para o seu marido conseguir fazer o home office, e aí você cuida das roupas, você lava, você passa, você cuida dos seus filhos, aí de repente você entende que você não quer mais para sua vida, pode ser que você queira, tá tudo bem também. Mas pode ser que você não queira isso dessa maneira, que você queira dividir de forma igual as tarefas, e você deixa de fazer algumas coisas, a primeira coisa que vai acontecer, é lógico, é reclamação. Seu marido vai reclamar, seus filhos vão reclamar, as pessoas vão te hostilizar, até mesmo você pode olhar para você e se achar uma pessoa ruim por causa disso.
Então, a primeira coisa que acontece, uma resistência do sistema tentando te arrastar para o mesmo lugar. Você tem um sonho, quando você dá o primeiro passo para esse sonho, acontece um monte de coisa para te deixar naquele mesmo lugar de novo. Isso acontece o tempo todo, isso é a resistência do sistema. A segunda coisa que acontece se você permanecer na mudança é uma adaptação de todo o resto do sistema para que possa se adaptar a essa nova situação. Se você está seguro da mudança que você fez, se você consegue transformar a sua forma de falar, a sua forma de agir, se você é uma pessoa diferente, que sente-se uma pessoa diferente, sua autoestima melhora, você tem uma atitude totalmente diferente do seu relacionamento, o seu relacionamento vai mudar. Nós temos evidência suficiente para isso. Existe uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Torana S. Nelson, que está publicado no Journal of Couple and Relationship Therapy em 2002, mostrando evidências de que você fazer terapia de casal com uma pessoa apenas é suficiente para provocar mudança, desde que essa pessoa se comprometa, obviamente, com o processo de transformação. A mudança de crença, a mudança de habilidades, a aprender ferramentas úteis no relacionamento, ela pode provocar uma mudança suficiente para que o outro tenha que se adaptar. O outro percebe a mudança, começa a se adaptar e frequentemente você tem uma melhora dos dois casais. Um outro pesquisador, Benun, no jornal de Sexual and Marital Therapy, no ano de, deixa eu achar aqui, 2007, publicou a mesma coisa. Terapia sistêmica com apenas um do casal. Então, você potencializar as pessoas para mudança, você ensinar terapia, você ensinar ferramentas, e essa pessoa conseguir mudar, duas coisas vão acontecer se ela mudar de verdade. Ou o sistema vai se adaptar para poder e transformar também, para poder se adequar a essa nova situação, ou essa pessoa não vai suportar ficar no sistema e pode ser que ela queira sair e se separe. Mas isso, veja que de qualquer forma, a informação, a mudança de pensamento, de crença dessa pessoa, levou para uma transformação para o lado que ela queria. De ou ter força o suficiente para sair de um relacionamento abusivo, em que a outra pessoa nem se importa o suficiente para você para tentar se transformar, ou para melhorar muito o relacionamento, porque as mudanças que você fez transformou em um efeito cascata, em que foi um evento emocional pivotante para a transformação do casal. Então, esses estudos que eu fiz hoje me fez mudar a forma como eu penso na terapia demais. Primeiro, para introduzir um sistema de mudança que aconteça de forma rápida, intensa e que seja uma experiência emocional no processo de mudança. Então, hoje minha cabeça está fervendo de ideias, porque eu consegui pensar num projeto em que essa mudança aconteça dessa forma, de forma do foguete, em que você dá a informação e a mudança a mudança de visão emocional que as pessoas precisam para poder fazer o processo de mudança. E depois um processo que ajude ela a manutenção, que ajude ela a ter uma tarefa diária frequente, que realmente proteja esse relacionamento, porque as recaídas são frequentes. As recaídas de mudança são frequentes. Então a minha opinião é que sim, apesar da intensa energia que você precisa colocar para o processo de qualquer mudança, a mudança é possível, vale a pena você fazer terapia de casal sozinha, vale a pena você fazer um curso de transformação de casal sozinha, mesmo que seu parceiro não queira, e você utilizar, desde que isso ofereça ferramentas de entrevista motivacional, do processo de mudança, de reconhecimento das fases de transformação e de estratégias para cada uma das fases de transformação que te dê elementos de levar essa mudança para o outro. Tá? Então, isso para mim foi transformador. O tempo todo eu tenho tentado trazer alternativas para as pessoas mudarem. Por isso que eu estou fazendo live todo dia, 1 hora de conteúdo por dia. Antigamente eu estava fazendo minutos por semana, não transformo ninguém. E quando eu percebi isso, eu falei, nós precisamos de um conteúdo intenso. As pessoas precisam ter isso para poder dar força para o foguete, fazer sair de órbita. Eu quero fazer isso em grupo, eu quero fazer isso com você. Eu quero que você entre lá no grupo do Telegram para que você tenha os 24 encontros, as 36 perguntas para se apaixonar, o PDF de todas as aulas. Eu disponibilizo uma ferramenta de mudança simples. Em 7 dias, 90% das pessoas têm mudanças, mas as pessoas têm dificuldade de fazer 5 minutos por dia. Tá? Então, assim, aí chega um momento também que a pessoa precisa decidir se ela realmente quer transformação ou se ela só quer reclamar do marido.
ou se ela realmente só quer reclamar da esposa. Porque às vezes a gente gosta também, é confortável para nós reclamar do outro. É muito mais fácil do que buscar a mudança em nós. Então, à medida que a gente toma esse passo, a ideia é parar, sair da posição de vítima, parar com a ideia de que o outro precisa ser transformado e começar a pensar na transformação que nós precisamos fazer em nós. Existem muitas mudanças, independente de quão feliz você seja, independente de quão legal você seja, tem muitas mudanças que você pode fazer para transformar o seu relacionamento em algo muito melhor.